pessoal, sejam todos bem-vindos à 7ª reunião do Colégio Virtual de Aproximadores, promovido pela ACIPEC, Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia. Lembrando, então, que aproximador é aquela consciência, aquele indivíduo, aquela pessoa que participa da técnica energética grupal para-reurbanológica APROCIM, que é uma técnica de assistência planetária, que é realizada à distância, semanalmente e também presencialmente. Portanto, sejam bem-vindos todos e entendendo que o objetivo dessas reuniões do CVA é exatamente promover, divulgar, difundir a APROCIM, que é uma técnica energética essencial planetária. E com isso promovendo assim um entrelaçamento entre todos os aproximadores, promovendo oportunidade de pesquisa, de autopesquisa, de temas relevantes para a conscienciologia. E nesse nível, hoje nós teremos 2 participações a nível de relato e a nível de pesquisa. A nível de autovivência, nós temos a aproximadora Silvana Demarque e a nível de pesquisa, o pesquisador Newton Daltro, também aproximador da ACIPEC, com o tema transredesomática, ok? Então, um conceito que é importante é do binômio evolutivo, que tudo isso que nós estamos falando, comentando, e a conscienciologia propõe, é um trabalho com hipóteses, no sentido de desenvolver a reflexão, o autodiscernimento e o propósito de aumentar o grau de autolucidez. Mas, junto desse pressuposto, nós temos que aplicar, dentro desse binômio, o princípio da descrença, que é não acreditar em nada e estar aberto, né, analisar, refletir, ver se tem coerência, ver se faz sentido tudo isso que a gente está falando, e somente depois disso você tira as suas próprias conclusões. Então, no início aqui, vamos colocando a oportunidade para a aproximadora Silvana Demarque fazer os seus relatos de autovivências. Bom dia a todos. Eu comecei a ter algumas projeções em setembro com os alunos do curso Conscienciologia no Cotidiano, no início do módulo 9, sobre assistência, né? Na primeira vivência, nós estávamos todos nós, alunos do período da tarde e da noite, em uma sala de aula no extrafísico. O ambiente tinha uma iluminação diferente, bem clara, com o pé direito alto, e todos nós vestimos branco. O Walter nos propunha uma prática que consistia que ficássemos em pé, formando semicírculos, com braços e mãos voltadas para baixo. No meu grupo estavam o Gotardo, o Carlos e o Walter. A orientação é que fizéssemos um movimento de abrir e fechar as mãos, todos ao mesmo tempo, observando nesse movimento a exteriorização das energias sendo potencializada, deixando o ambiente cada vez mais claro e brilhante. Na última semana do mês de setembro, durante 3 dias consecutivos, eu sentia uma movimentação com todos nós novamente. No primeiro dia, a Tânia Barberini e eu organizávamos um espaço ao ar livre, arrumando cadeiras e mesas. A Cris atendia uma consciex fazendo esclarecimentos sobre a dessoma. E o Walter coordenava os trabalhos para receber o evento. No segundo dia, agora no espaço extrafísico da CIPEC mais amplo, eram preparadas atividades referente ao tema da nutrição e a relação das energias dos alimentos para a saúde do soma. No terceiro dia, Walter conduzia uma equipe da qual participávamos a uma visitação em área rural. Me parecia uma fazenda antiga com cercas de madeira. Éramos todos orientados a observar o local e as fitoenergias.
No domingo seguinte, ao assistir à reunião do CVA de setembro, ouvindo o relato da Isabel, eu senti um banho de energia. Depois, o Walter apresentando a hipótese da Escolex, eu senti que poderia ter uma relação com as minhas vivências. No dia seguinte, novamente, estávamos reunidos, agora ao ar livre. O ambiente tinha uma energia de muita paz. Assistíamos a uma palestra, sentados em um gramado que parecia um tapete verde. O palestrante era um jovem consciex com cabeça de humano e o corpo transparente, ovalado, mostrando um grande coração vermelho que pulsava fortemente. Ele nos informava como seria o funcionamento da escola. Seriam vários temas abordados em locais diferentes, sala de aula fechada e ao ar livre, como estávamos ali. Tanto os professores quanto os alunos seriam compostos por consciex e por consciências projetadas. Ele passava por nós volitando e explicava, pedindo para que observássemos a leveza e os atributos do psicossoma. Na última vivência, o Newton nos apresentava uma pesquisa sua. Era um objeto grande, no formato cilíndrico, azul escuro, com listas branca e prata. Ele girava rapidamente. Eu olho e acho um pouco estranho. Ele fazia demonstração e, à medida que a velocidade do para-objeto aumentava, ele afunilava a parte inferior e abria a parte superior, se transformando num funil gigante, por onde as energias eram exteriorizadas em quantidade. A proposta era que nós exteriorizássemos o máximo possível das nossas melhores energias para o para-objeto, que as potencializariam para a assistência. Os relatos são esses, eu fiz algumas reflexões. Primeiro, que as vivências deveriam ser compartilhadas com o grupo. Que nós do grupo participamos juntos, tanto no extrafísico como no intrafísico, aprendendo, praticando atares e, por hipótese, seria um reencontro de participantes do curso intermissivo? O tema das bioenergias deveria ser aprofundado para a qualificação da assistência? Isso é tudo, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Nós é que agradecemos, Silvana. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora a gente, então, convida o Newton Daltro para trazer a sua pesquisa sobre transredesomática. Pode iniciar, Newton, por favor. Muito obrigada. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação, né? Alguns slidezinhos. Mas eu quero aproveitar, enquanto eu compartilho, para dizer da minha satisfação, não só estar aqui no grupo, na equipe, nesse nosso encontro, né, novamente, do CVA, que é o nosso encontro mensal, como também a surpresa, né, desse relato da Silvana, muito interessante, muitíssimo interessante. Eu não tive rememoração disso, não me lembro, né? Mas como é de praxe comigo, são só são flashes que eu tenho em alguns momentos de aprendizado. Então, quero só agradecer, Silvana, um relato muito interessante, maravilhoso, e coisas para a gente refletir realmente, né? Bom, pessoal, vamos lá. Esse é o nosso tema. Eu quero dar bom dia a todos, mais uma vez, aos nossos internautas, né? Os nossos aproximadores, como nós já nos falamos aqui, do CVA, e os nossos internautas, né? Internautas que estão no Facebook, nos acompanhando na plataforma online da ACPEC, sejam bem-vindos também a essa oportunidade. Durante a exposição, inclusive durante o relato que teve durante a exposição, vocês fiquem à vontade também para comentar no Facebook, né?
que os nossos moderadores vão estar ali acompanhando. Sendo necessário, eles vão fazer algum comentário, responder para vocês ali. Bom, então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Newton Daltro, como foi apresentado pelo professor Walter, voluntário aproximador da APROCIM e pesquisador do paradigma consciencial. Esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre a transredessomática como uma hipótese de bases parapsicofisiológicas da pré-desperticidade na redessoma. É importante dizer que não é uma palestra, e sim uma reflexão evolutiva, né? Fruto aí de minha autopesquisa e heteropesquisas bibliográficas. Não é um trabalho conclusivo, é um trabalho de pesquisa em andamento, no campo da dessomatologia, paradigma consciencial. E, como não é um trabalho conclusivo, apesar de, né, eu fiz questão de trazer e compartilhar até onde eu cheguei com nesse trabalho de pesquisa. Então, ela se baseia, como foi dito pelo professor Walter, se baseia em hipóteses, né, ainda em construção, e por se basear em hipóteses, é sempre bom lembrar, como também foi exposto logo no início, o princípio da descrença, né, que fundamenta a conscienciologia. Então, mantenha o seu senso crítico, veja se faz sentido para você o que eu vou relatar e refletir com vocês, e busque na sua autopesquisa as respostas para os seus próprios questionamentos evolutivos. É importante frisar isso também. Essa temática ela não é uma temática solta, ela é uma temática que é um crescendo da pesquisa para-reubanológica relativa às consciências ovoides extrafísicas, né, as concivoietes. Né? Então, ela é um crescendo desse processo, é uma lupa verponogênica, em determinado instante vocês vão ver isso na contextualização. E em relação a essas consciências ovoides extrafísicas com as consciências suicidas, né, que foi artigo publicado na revista Reurbanizzato, na edição de 2019 da ACIPEC. Ela está acessível gratuitamente a todos, inclusive é bom falar isso para os nossos internautas, no site da ACIPEC. Pode ser que a gente coloque aí nos comentários até o site para facilitar. É acessível gratuitamente, então não só tem esse artigo, como vários outros na revista da ACIPEC. Então, nós vamos contextualizar, né? Eu gostaria de contextualizar antes o porquê, né, dessa lupa verponogênica. No artigo conscienciológico sobre as concivoietes, comecei a escrever em 2017, publicado em 2019, eu descrevo o estado consciencial de uma consciência suicida no extrafísico como suscetível ao fenômeno de ovoidização do seu psicossoma, ou corpo astral, ou perispírito, como alguns também o conhecem no paradigma espírita. Né? Segundo esse artigo, a razão nosológica dessa predisposição ao parafenômeno Homo sapiens ovalibus, que é o nome que eu dou a esse fenômeno de ovoidização, estaria associada à coexistência de um trinômio de comorbidade psicofisiológica, vivenciada pela consciência patológica, né, em dimensão baratrosférica no extrafísico, ou entre planos da dessoma. Ou seja, a consciência suicida, ainda vinculada energeticamente à dimensão baratrosférica, permaneceria prostrada em deplorável estado de melancolia
extrafísica, vivenciando diversas perturbações e tormentos num processo de autoassédio mental e autoassédio emocional. O mesmo estado que levou essa consciência a tirar a sua própria vida. Por hipótese, no artigo, esse quadro de autoassédio desencadearia um gravíssimo estado de coma extrafísico, podendo a consciência patológica permanecer nessa condição por tempo muito prolongado, agravando, então, o seu quadro de coma para a condição de paracomatose cronicificada ou cronificada. E assim configuraria o trinômio de comorbidade recorrente nas consciências ovoides extrafísicas, nas concivoiexes, segundo descrevo no artigo conscienciológico. Para aqueles que ainda não viram esse artigo, nosso pessoal do CVA, os aproximadores já conhecem, mas eu convido os internautas também a terem acesso a esse artigo. Daí surge a razão dessa reflexão evolutiva. Daí foi o ponto de gatilho. Durante o início da escrita, em 2017, alguns autoquestionamentos na pesquisa já me incomodavam, mas optei, na ocasião, por não me aprofundar nesses aspectos psicofisiológicos da dessoma da consciência suicida. Optei por focar exclusivamente no objeto específico de investigação, que era o fenômeno de ovoidização das concivoiexes relacionadas às consciências suicidas, focada no paradigma consciencial. Mas alguns questionamentos eram esses. O que acontece no instante da dessoma, no instante da morte biológica? Como seria desencadeado o estado paracomatoso pós-morte? Quais eram os parafenômenos psicofisiológicos que sucederiam à dessoma de uma consciência suicida, entre outros? Eu só coloquei alguns, e nesse período de 2017, essa era a minha cara, quando eu me deparei com esses insights, desses questionamentos relativo à escrita do artigo. Mas optei em trabalhar, em focar na questão do parafenômeno de ovoidização. Mas, como nós estamos sempre com o amparo, e o amparo costuma puxar a nossa orelha, foi durante um trabalho energético da APROCIM, em julho de 2020, que fui, vamos colocar assim, gentilmente convidado, por um amparador extrafísico de minha oficina, a retomar o que havia interrompido em 2017. Esse convite ele veio na forma de variadas insights mentais, frases do tipo parapsicofisiologia redessomática, terapêutica de hipnose mental patológica, neuroectoplasmia e outras frases que, na ocasião, eu descrevi no relato desse trabalho. E ainda durante o trabalho assistencial, eu continuei passando a recordar a palestra do professor Walter a respeito do neoconceito redessoma. Eu comecei a vir flashes da palestra dele a respeito desse tema. E tudo isso foi registrado no relato, inclusive o puxão de orelha também. Essa talvez tenha sido a minha cara, no momento do puxão de orelha, mas eu parti para correr atrás do prejuízo. Bom, daí veio o conceito, o neoconceito. O neoconceito do professor Walter sobre as redessomas, que se refere à condição de repetição seriológica da desativação, do soma biológico, ou seja, do corpo físico do soma,
né, do corpo do consciente, homem ou mulher, adulto ou criança, de maneira a fortalecer o conceito de ciclo multiexistencial pessoal. Esse foi o conceito, o neoconceito proposto e desenvolvido na palestra do professor Walter, né? E alguns desses momentos eu fiquei refletindo, porque a proposta dele era expandir as neoideias conscienciológicas, e isso, junto com aqueles insights, começaram a vir em minha mente, no meu mental, e eclodir alguns momentos desses, né? Seria o remorrer, né? O morrer novamente do corpo biológico, né? E daí eu demorei um pouquinho, né? Comecei a fazer algumas pesquisas, heteropesquisas, e extraí esse neoconceito, aproveitando também o conceito de redes-soma, usando por insight, por uma ideia, enfim, o prefixo trans, né? O termo trans, oriundo do latim trans, né? Que exprime a ideia de ir além de. O que ocorreria no momento, no instante, além da redes-soma? Então, o neoconceito se refere aos parafenômenos psicofisiológicos experienciados por um dessomante, homem ou mulher, em o que eu chamo de entreplanos da dimensão baratrosférica, seria aquela realidade energética entre a crosta física e a dimensão extrafísica, além do Dimené, que o Dimené fica circunscrito à consciência do corpo, na parte de energia da consciência, então, ir além dela, ou seja, nessa realidade energética do processo de desligamento, nos instantes que sucedem a desativação ou descarte do soma, a sonda biológica, ocorrendo geralmente de forma rápida e em segundos ou poucos dias, né? Esse meu conceito da transredessoma estaria relacionado à proposta do professor Walter das pesquisas 1 e 2, a parafisiologia das redessomas, e, penso eu, né, por uma associação, na profilaxia das paracomatoses pós-redessomáticas. Bom, o que acontece? Essa seria, inicialmente, só efeito de tópicos, a hipótese parafisiológica da redessoma, né? São parafenômenos que eu vou descrever eles, contar sobre eles, mas são parafenômenos homeostáticos, né? É importante descrever o processo de homeostasia no processo da redessoma, da dessoma, ou seja, a transredessoma nesses instantes, para que a gente possa compreender o que ocorre, quais são os parafenômenos patológicos que ocorrem nessa redessoma. Então, a gente tem que conhecer, né, a minha ideia, a minha reflexão é que precisa conhecer a homeostasia desse processo para entender o lado patológico da transredessoma, né? Então, tem dois neoconceitos, assim, chamado de histólise biossomática, que seria um parafenômeno que ocorreria inicialmente, né, relacionado à decomposição das junções fluídicas no momento ali do rompimento do cordão de prata. Teria um outro parafenômeno que ocorreria, a histogênese psicossomática, que seria um processo, vamos chamar assim, de relaxamento do psicossoma, ou pode até se dizer despertamento dele, né? E ocorreria também, esses que já são bem tratados na Conscienciologia, a visão panorâmica, que seria uma espécie de recapitulação mnemônica intrafísica, e a bitanatose, que também é bem tratado na Conscienciologia, relacionado ao descarte dos fluidos residuais do cordão de prata, segundo a morte. Vocês percebem, apesar de eu tratar dos parafenômenos de forma homeostática, eu não coloco ainda, como é um trabalho em construção, a parte de tritanatose,
né, a tritanatose, que seria a desativação do psicossoma, né, de uma consciência na condição de consciência livre, que seria o caso, por exemplo, da transredeção homeostática ocorrida dos serenões, por exemplo, né? Ainda não botei nesse modelo, mas como é um modelo em construção, é algo que eu estou refletindo sobre isso. E aí eu trago, veja bem, a transredessoma, ela, nesse caso, a minha visão, a minha perspectiva de pesquisa é que ela não está relacionada ao completismo da PROEX, né? Ela estaria ao completismo da nossa PROEX, da nossa programação existencial. Ela estaria relacionada, sim, ao estado consciencial saudável ou patológico da consciência nos instantes da dessoma. Não teria a ver, logicamente existe uma relação, mas não teria a ver se ela completou ou não a PROEX. Qual era o estado consciencial naquele momento? Essa é a ideia da transredessoma, né? E aí eu trago aqui a frase do professor Valdo Vieira, porque tem tudo a ver, e foi uma frase que ecoou durante, e ainda ecoa durante essa minha pesquisa, relativa à desativação, descarte do corpo energético, os resquícios do cordão de prata no momento da dessoma da consciência, né? E o detalhe é que eu quero chamar a atenção para esse ponto, relativo ao desgaste parcial ou total do seu lastro de energia vital, que esse seria o ponto a qual o professor Valdo Vieira chama a atenção para o que seria o ponto-chave nesse processo. E isso me chamou muito a atenção, né? O que acontece? Esse ponto eu percebi que era muito importante, no meu entender, no momento da pesquisa, que eu tentasse entender, e aí eu compartilho com vocês, o que realmente são essas energias vitais. A gente fala do Pensene, a questão pensamento, sentimento, energia, a gente fala das bioenergias, mas, às vezes, para mim, fico pensando se realmente eu sei o que são essas energias, essas bioenergias. Então, esse ponto me chamou muita atenção, né? Então, a partir daí, eu procurando entender o que são essas energias, porque o professor Valdo fala que dependeria do desgaste parcial ou total do lastro de energia vital, eu busquei fazer uma heteropesquisa, fazendo uma correlação em relação aos paradigmas biológico, quântico e conscienciológico. Eu resolvi fazer essa correlação, né, durante a minha pesquisa. E aí eu trago aqui, antes de entrar no detalhamento dos parafenômenos, eu fiz o quê? Uma pesquisa e eu fiz algumas anotações que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, e eu anotei, eu tenho aqui as minhas anotações, para que, de forma que a gente ganhe tempo, eu vou falar sobre esses apontamentos meus, e eu gostaria de chamar assim, muita atenção para todos vocês, para prestar essa atenção nessa narrativa. Eu vou fazer uma técnica de narrativa, porque nós temos essa liberdade no colégio, né, de usar o nosso método e técnica que for melhor. E eu vou falar sobre esses apontamentos de forma narrativa, né? Botei algumas imagens interessantes para acompanhar, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês prestassem atenção nessa correlação dos paradigmas biológico, quântico e conscienciológico, porque foi exatamente isso que me ajudou a compreender e a descrever esses parafenômenos que nós vamos comentar logo adiante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Embora o nosso corpo físico ou biológico, como conhecemos, nos pareça ser configurado de propriedades sólidas, constituídos de matérias físicas densas, na realidade, nosso corpo físico consiste em cerca de 70% de moléculas de água.
as moléculas, células e tecidos do nosso corpo biológico são constituídos de massa etérica, composta de bioenergias cinéticas provenientes dos átomos que vibram muito lentamente, formando o que seria uma rede eletromagnética em torno de todo o nosso corpo, todo o corpo humano. O soma, como conhecemos na Conscienciologia, seria então um corpo composto de energias fluídicas biocinéticas, ou seja, energias cinéticas provindas do movimento das partículas subatômicas e elétrons presentes nos átomos, nas moléculas, nas células e em todo o tecido do corpo humano, contendo propriedades eletromagnéticas estudadas pela bioquímica e a biofísica, que são ramos da ciência biológica e da teoria quântica. Vários estudos que envolvem a ciência quântica fornecem evidências que os sistemas biofísicos do corpo humano, ou seja, estamos falando dos átomos, moléculas, células e tecidos, possuem um campo de energia chamado inato, segundo a ciência quântica, considerada como um campo eletromagnético composto de camadas bioenergéticas que interpenetram o corpo humano, o que, na teoria quântica, é conceituado como biocampo. Esse biocampo de camadas bioenergéticas, segundo a teoria quântica, constituiria uma rede vibracional de energia pulsante ao redor da matéria física de uma célula, de uma cores e frequências diferentes, chamada pela teoria quântica de campo áurico ou aura. Campo bioenergético estudado e conhecido pela neociência conscienciológica por energossoma, o corpo energético ou corpo holochacral. Segundo ainda a teoria quântica, além do biocampo eletromagnético dos átomos, moléculas e células, a aura ou energossoma, como conhecemos, pode consistir de outras bioenergias mais sutis, né? Que vibram em frequências específicas e fluem por todo o corpo humano, caracterizada pela manifestação mental e emocional de um indivíduo, segundo a teoria quântica, né? Para o paradigma quântico, certas doenças surgiriam como resultado de bloqueios, excessos ou irregularidades nos fluxos dessas bioenergias. Na perspectiva conscienciológica, esse fluxo seriam, vamos chamar assim, os engramas carregados de pensenidade, de pensamentos e sentimentos de uma pessoa, né? Qualificando a sua energia consciencial e fluindo pelo energossoma e psicossoma, podendo fluir de forma saudável ou patológica. Segundo o bioquímico inglês Rupert Sheldrake, né, em seus estudos dos campos morfogenéticos, há suficientes evidências que indicam a existência do que ele chama de campos unificados de energia, dentro e fora de unidades mórficas humanas, ou seja, as moléculas, células e tecidos do corpo humano. Para Sheldrake, os campos unificados de energia, ou biocampos, segundo a teoria quântica, seriam responsáveis por transportar informações, os engramas aí, né? Podendo, a gente pode chamar de engramas, relacionados às doenças físicas, mentais e emocionais. Segundo Sheldrake, essas informações seriam transmitidas através de sinais bioenergéticos muito pequenos, mediante ao que ele chama de ressonância mórfica, né? Interagindo com um campo externo de energia da vida. Vejam só, né? Para a conscienciologia,
essa ressonância a qual Sheldrake se refere, seria a expressão da energia consciencial de uma consciência em sua psicosfera energética. Seria o que poderíamos dizer do holopensene, o pensamento, sentimento e energia, sendo manifestado na dimensão multidimensional da vida. Vejam só. Então, se nós pensarmos no paradigma, e esse foi o objetivo da minha heteropesquisa, para que eu pudesse entender essas energias, essas bioenergias, e não só a palavra em si que a gente usa, né? Para que eu pudesse entender melhor, eu fui buscar essa correlação, né? Então, associando ao esquema da evolução dos organismos multicelulares que estão aí, que faz parte do paradigma biológico, né? E com o paradigma quântico, né? Ou seja, as energias cinéticas geradas pelo biocampo, ou seja, o movimento dos elétrons e partículas subatômicas dos átomos que compõem as nossas moléculas, que por sua vez compõem as nossas células, que vão compor os tecidos e vão compor aí o nosso organismo humano. Esse campo de energia cinética gerada desse movimento cinético desses elétrons e partículas subatômicas seriam, na verdade, dentro de nós, das células, tecidos, etc., dos órgãos, teria esse campo, e ele seria o campo à volta do corpo humano, que nós, na Conscienciologia, chamamos de energossoma. Então, teria essa energia cinética. Então, e essa energia cinética, quer dizer, esse entendimento dessa correlação me fez entender, ou buscar entender durante a minha pesquisa, realmente o que são as bioenergias. As energias resultantes das energias imanentes, né, advindas do etéreo, né, do éter, né, de várias fontes de energias, isso já é bem conversado na Conscienciologia, e mais juntando com a energia consciencial, de uma consciência, de uma pessoa, né, resultante do seu pensene. Ou seja, olhando o pensene, seriam as energias mentais, emocionais e as energias, por sua vez, que eu chamo de biocinética, porque essas energias, após esse estudo, eu vi que elas são resultados do movimento cinético, né, desses átomos e subpartículas, eu chamo de biocinética, né? Agora, analisem comigo só, e isso é fundamental para a gente fazer esse desfecho antes de entrar nos parafenômenos, né? Se faz sentido para vocês isso, né? Pensem comigo, eu vou olhar essas bioenergias, essa fórmula de trás para frente, né? Se considerarmos que o nosso molde, o molde do nosso soma, ele tem a sua origem no psicossoma, ou seja, não o contrário, né? Nós estaríamos falando aí junto com toda a energia consciencial da consciência, envolvendo a paragenética, envolvendo aí os parengramas mentais e emocionais dessa consciência, né? Se formos considerar isso, e eu volto a frisar, eu vou olhar essa fórmula da biocinética, eu vou de trás para frente, né? Então, eu poderia, na minha visão, na minha pesquisa, na minha autopesquisa, considerar uma hipótese, onde podemos inferir que os parafenômenos que ocorrem durante a ressoma, eu estou falando da ressoma, do renascimento, do reviver da consciência no soma, que estaria a cargo dos evoluciólogos, né? E aí eu coloco essa imagem para entender, que os evoluciólogos eles utilizariam de recolhimentos de elementos construtores do éter,
né, advindos aí das energias imanentes, né, na construção do molde somático dessa futura vida, né, onde o biocampo, ou seja, o energossoma menor e não o energossoma maior, das paramoléculas nesse molde etérico, seriam carregadas de um quanto de energia vital, ou quanta, no plural, de energias vitais, necessárias à programação existencial, a nossa PROEX, né? Então, esse quanto seria carregado em relação à PROEX. Ou seja, a PROEX que conteria aí o nosso tempo pré-estabelecido, né, dentro da nossa programação, e a carga energética vital necessária, além das influências aí da paragenética e dos morfopensenes, qualificados aí nos parengramas da futura consim. Faz sentido isso para vocês? Tem sentido? Né? Sendo assim, seria viável considerar que o desgaste a qual se refere o professor Valdo Vieira estaria relacionado a essa quantização dessa energia vital que viemos para realizar a nossa PROEX, influenciada aí pela nossa energia consciencial. Então, é essa energia que seria o desgaste parcial ou total dela, dependeria desse lastro em relação ao momento da transredessoma. E aí nós entramos aqui num detalhamento, rapidamente, que nós vamos falar, relativo a esses parafenômenos da transredessoma, usando com base aquela ideia da correlação em relação à questão biológica, quântica e conscienciológica, né? Então, a primeira fase seria a histólise biossomática. Aqui, o momento onde a equipe dessomaticista ela atuaria no momento do rompimento. Seria com a ausência do metabolismo físico, e aí nós estamos falando do metabolismo físico do momento da morte, conduziria a uma estagnação da manifestação biocinética das energias. Agora a gente já pode entender isso, ou seja, o movimento cinético daqueles átomos e subpartículas ocorreria uma estagnação inerentes aos biocampos etéricos do holossoma, e nós estamos nos prendendo ao soma, energossoma e psicossoma. Então, com a desagregação progressiva das moléculas celulares, e aí nós estamos falando da fermentação dos músculos, estômagos, em razão do momento da morte biológica, e aí eu lembro aqui a questão da eclosão de larvas no pós-morte biológico, isso aí é estudado nos estudos morfológicos. Guardem isso, guardem essa informação, essa eclosão. A consciência dessomante seria compelida ao impulso de contração, e eu coloco aqui o movimento de sístole do coração, a contração do paracorpo mediante a constrição das paramoléculas, ou seja, o movimento de inércia cinética das paramoléculas, né? Com a contração do psicossoma, levaria à destruição progressiva nas malhas parateciduais das junções bioenergéticas imantadas à estrutura biológica do soma, que seria aquele biocampo energossomático. E, por sua vez, a desconexão fluídica entre o psicossoma e o corpo físico conduziria à desativação do soma, ou seja, a morte biológica, promovendo, então, o rompimento do cordão de prata, ou seja, a primeira morte é nesse momento onde a equipe dessomaticista estaria fazendo o processo final de rompimento. E o detalhe é que nessa fase, nesse parafenômeno, ocorreria, por hipótese, né, ocorreria a reciclagem bioenergética, é muito importante também isso. Durante a morte biológica, a consciência dessomante passaria a absorver, num átimo de tempo, um lastro parcial bioenergético acumulado no biocampo cinético do energossoma, ou seja, no biocampo de movimento cinético do energossoma, para o paracinético do psicossoma, nas paramoléculas.
é uma porção de energia vital que supostamente seriam descartadas na bitanatose, né? Só um segundinho, pessoal. Então, o que acontece? Na segunda fase, que eu chamo de histogênese psicossomática, ocorreria, e nós já estamos na segunda fase, no segundo parafenômeno, ocorreria o que eu chamo de análogo histogênese psicossomática. Seria algo análogo a uma mola comprimida no impulso inconsciente da consciência dessomante, no fenômeno de contração da estólise biossomática, ou seja, inconscientemente ele se expandiria, o paracorpo se expandiria, e eu faço a referência à diástole, promovendo uma retomada dessas vibrações cinéticas das paramoléculas. E aí eu falo parecido aqui com a questão que ocorre com as borboletas, no momento do ciclo dela, onde a borboleta ali está imóvel, e ela, de repente, de forma impulsiva, ela começa a fazer um movimento, seria a histogênese psicossomática, né? Concomitante a isso, se daria o processamento das paramoléculas, daquele quanto de lastro de energia vital que foi vindo da reciclagem do biocampo energossomático, da reciclagem bioenergética. E a Consciex, agora já a Consciex, passaria então a reagir, distendendo o seu molde psicossomático, semelhante à semelhança do seu corpo físico, com rápida recomposição das malhas parateciduais desfeitas dos desenlaces das junções fluídicas. E nesse processo, nesse momento, ocorreria o que a gente chama de visão panorâmica, né? Simultaneamente ao processo de histogênese, ocorreria a consciência. A consciência passaria por uma recapitulação desses engramas intrafísicos, numa espécie de clarividência retrospectiva espontânea. Ela passaria a lembrar, numa projeção cinematográfica, dos momentos da sua vida intrafísica, dos principais momentos. Momento onde ela fixaria essas reminiscências mnemônicas, os parengramas, né, no paracérebro, mediante a transferência pelo campo paracinético das paramoléculas. E que essa recapitulação causaria uma repercussão energética qualificada pelos sentimentos de satisfação, alívio, ou remorso, ou autoculpa, levando a consciência a um estado que a gente chama de estado obnubilado ou torposo, né? Um sono reparador. E aí nós entraríamos no quarto parafenômeno da bitanatose, que seria a desativação, né? A desativação final do energossoma, do corpo holochacral, após a dessoma ou morte biológica, mediante o descarte dos resquícios de conexões bioenergéticas, segundo a nossa segunda morte. Esse já é um assunto bastante conversado e estudado pela Conscienciologia, seria o que o professor Valdo Vieira chama de consciência pura ou enxuta, né? Agora, nós estamos falando num parafenômeno da transredessoma homeostática. E como seria a patológica, né? Aqui eu trago a professora pesquisadora Vera Hoffman, no seu livro de Sem Medo da Morte, ela diz assim: no psicossoma permanecem resquícios do cordão de prata após a morte, devendo essa energia ser dissipada depois da segunda morte, após a bitanatose. Agora, variável de pessoa para pessoa. Aí ela faz uma colocação: será que a dissipação desse cordão de prata dependeria de uma espécie de higiene mental, ou talvez higiene emocional, ou seja, a higiene dos engramas, e no caso os parengramas nesse processo,
e outras características, que eu entraria em outras características, a professora e autora, pesquisadora Hoffman, ela faz essa colocação. E vejam, para Hoffman, um impeditivo para a morte, para a boa morte, digamos assim, seria os apegos. Segundo Hoffman, somos capazes de nos apegar até às coisas ruins, não só às coisas materiais e pessoas, mas também à dor, o sofrimento e a culpa. Esse apego nos manteria ligados à antiga vida física e próximo das pessoas que nós conhecemos, num estado parapsicótico em geral, realizando tarefas e buscando o que nos era habitual no estado parapsicótico. Então, retardando ou impedindo a bitanatose. Percebam, né? Esse seria o que, num momento patológico, poderia ocorrer da transredersoma de forma homeostática. Porque esse aí é a hipótese, é o modelo que eu trago de forma resumida do que seria o modelo parapsicológico da transredersoma, ou a hipótese de pré-desperticidade na ressoma. Mas nós falamos aqui do modelo homeostático. E o que seria o modelo patológico? Né? O que ocorreria esse momento de forma patológica, em especial, e aí fazendo o link com o artigo, em especial naquele trinômio de comorbidade relativo às consciências suicidas, né? Então, ou poderiam ser outras consciências, alcoólatras, homicidas, sexólatras, em estado parapsicótico, energívoras, enfim. Mas eu vou me prender aqui à questão suicida. Não vou entrar em detalhes pelo nosso tempo, mas eu trago aqui algumas colocações, por exemplo, que na histólise biossomática ocorreria por ser um processo de autodesorganização máxima da pensenidade, colocado pelo professor Valdo Vieira, que é o autocídio ou o suicídio, o autorrompimento do cordão de prata conduziria a uma histólise mais prolongada do paracorpo. Lembra da questão da transferência energética? Se nós viemos com uma carga energética para toda a nossa proex, e ocorre a interrupção, essa carga está pesada, está densa, então o processo seria mais lento, o processo de decomposição e reciclagens fluídicas. Na fase 2, por exemplo, da histogênese psicossomática, ocorreria uma lentidão nessa drenagem pelo cordão de prata desses fluidos, na interrupção, e uma interrupção da histogênese, que é um processo lento que ocorreria, né, conduzindo a consciência suicida a um estado de paracomatoso, passando a vivenciar, olha o detalhe, as angústias da decomposição cadavérica do soma. Lembra da questão das larvas, da eclosão, né? Então, a contração do psicossoma é com ausência de vibrações cinéticas. Na fase 3, por exemplo, poderia, por hipótese, ocorrer a recapitulação mnemônica, se fixaria nos últimos instantes da morte, onde a consciência passaria a reviver inúmeras vezes o pesadelo da sua dessoma autoprovocada, com seus estigmas completos, ou seja, se prenderia aí e o processo de coma, de paracomatose, ficaria preso a esses instantes. Aqui eu não botei tudo, ainda estou estudando, detalhando mais isso, mas seriam algumas possibilidades. E aqui eu trago, nós já estamos finalizando, uma visão, apenas uma ilustração, porque eu falei da entreplanos, aonde ocorreria. E aqui, por hipótese, esse entreplano seria numa área, numa realidade energética, como eu disse, entre a crosta física e a dimensão extrafísica. E aqui, por exemplo, eu botei que seriam nós trabalhando, ou seja, os trabalhos em grupos energéticos, a PROCI, o FIEX, TENEPS, trabalhando
quando a gente está trabalhando em prol dessas consciências recém-dessomadas em processos parapsicóticos, às vezes em coma extrafísico, aonde estaria esse modelo localizado. É só uma ilustração, né? Eu quero colocar isso, mas eu quis botar para enriquecer. E aqui eu faço algumas reflexões finais, né? Relativo a esse trabalho. Se o cidadão convencional necessita compreender e auto-superar o fenômeno biológico da morte física, o cidadão multidimensional não deveria, o cidadão multidimensional não deveria refletir evolutivamente quanto aos parafenômenos psicológicos, psicofisiológicos presentes no momento que sucede a redersoma, ou seja, a transição somática, é uma reflexão. Qual o ganho evolutivo na pré-desperticidade na dessoma em relação às paracomatoses pós-redessomáticas? Ou seja, qual o ganho que teria esse entendimento para trabalhar as parapsicoses, condicionamentos, robotização? Um terceiro, qual contribuição qualitativa proporcionaria a consciência lúcida no confronto evolutivo com seus parengramas autoassistenciais, inclusive principalmente relativo aos básicos, promovendo o enriquecimento paragenético? Qual a contribuição que faria esse entendimento mais aprofundado? E, por fim, para a Consim, como nós, mini-peça da APROCIM, a expansão desse discernimento, quais fenômenos que sucedem à desativação do soma contribuiria na qualificação, a nossa qualificação interassistencial em nossa oficina, ou seja, no polinômio acolhimento, esclarecimento, encaminhamento e acompanhamento. Algumas reflexões que eu deixo para os nossos colegas aproximadores, para os internautas, se quiserem, comentem, botem, escrevam alguma coisa, o que eles acham, mas fica aí uma reflexão, são hipóteses de uma pesquisa, de um trabalho ainda em andamento. Eu agradeço demais a oportunidade de compartilhar esse momento, desse trabalho ainda sendo feito, mas que me dá uma satisfação muito grande compartilhar, e se tiver feedback, para mim é maravilhoso como pesquisador. Então, fica aí a oportunidade, agradeço, né, e deixo a possibilidade, se os nossos queridos aproximadores quiserem fazer alguma reflexão, alguma colocação nessa fase final, fiquem à vontade para comentar. E os nossos internautas também, se quiserem comentar alguma coisa lá no Facebook, o nosso mediador lá vai botar alguma coisa e a gente possa contribuir. Então, pessoal, agradeço demais a oportunidade e fica à vontade ao espaço para isso. Oi, Newton. A gente agradece a sua apresentação, muito, muito bacana. Aqui a gente tem uma questão de uma pessoa, da Rita, que deixou no Facebook sobre a redersoma. Ela pergunta assim: quando percebemos com antecedência que o fato, ou seja, a redersoma ocorrerá, devemos intervir ou não de modo conscienciológico? Se sim, de que modo que a gente deve intervir? Se nós deveríamos intervir se o processo da redersoma, da remorte, é um processo evolutivo, é um processo natural, é um processo que faz parte dessa fase natural da remorte, do momento de finalização da vida como consciência, seria realmente que deveríamos intervir para impedir? É um processo que deve ser refletido em vários contextos, não é uma resposta fácil, simples, existe toda uma questão mental e principalmente emocional envolvida, mas se nós estamos falando de forma cosmoética do processo de remorte, de redersoma natural, a gente deve refletir se realmente deveríamos impedir esse processo, ou se não, deveríamos aí sim colaborar da melhor maneira possível nesse momento para fazer reflexões, para fazer conciliações, para fazer um trabalho de
dessas reflexões evolutivas junto à pessoa que está nesse processo, um familiar, às vezes, e assim todos crescerem e ter a oportunidade, porque, lembrando, nós temos uma equipe envolvida extrafísica nesse processo, a gente tem que aproveitar. Agora, se nós estamos falando de uma redessoma patológica, aí já entra em outro contexto. Essa é a minha visão. O professor Walter ele pode contribuir melhor com isso, porque o neoconceito é dele, eu acho, tenho certeza que ele pode contribuir de forma qualitativa muito mais do que eu. Então, Newton, aproveitando aí, reforçando, agradecendo aí a sua apresentação muito técnica, uma profundeza muito importante dentro da pesquisa, né, da conscienciologia, e é o que nós estamos comentando na nossa última aula da conscienciologia no cotidiano. Isso aí seriam questões do nível 2, né, do paradigma consciencial, ou seja, um aprofundamento nos temas, né, conscienciais e assim por diante. Então, parabéns aí pelo seu desenvolvimento de pesquisa, estava muito bom, muito importante. E em relação a essa questão da pergunta feita, né, é interessante, porque todos nós deveríamos ter uma educação redessomática. O que é isso? Desde pequeno, a gente deveria aprender o que seria a redessoma. E nesse aprendizado também poderia incluir como se comportar ou numa pré-redessoma, ou uma consciência que está num processo de redessoma, ou processo final, ou processo inicial, enfim, como se comportar nessa situação. Então, é aquela questão da educação redessomatologista, o que fazer numa situação dessa, né? Então, é um questionamento muito importante, eu acho que abre aí um leque muito grande, né, de pesquisa, de reflexões, eu acho muito bacana, e é basicamente em cima do que você falou, depende do nível de consciencialidade de quem está redessomando, depende do nível de consciencialidade da companhia que está fazendo esse trabalho de esclarecimento da redessoma, então são variáveis que dependem de cada caso um caso, né? A Rita, ela colocou aqui no Facebook que, com relação a essa sensação, a essa percepção da redessoma, é a respeito de prever o suicídio. Se deveria haver intervenção legal. Ou não, e se deveria haver intervenção, de que maneira dentro do paradigma consciencial. Aí nós estamos falando da redessoma patológica. De fato, é necessário trabalharmos essa questão relativa mas desde o início, né, no momento em que a gente se depara com essa situação ela não eclode de forma espontânea, momentânea, e sim ela vem com evidências sendo construídas com ideações suicidas, que, por sua vez, escala para pensamentos. A consciência ela se manifesta, muitas vezes, com alguns detalhes que demonstram essa vontade ou falta de vontade da vida. Então, devemos, sim, trabalhar. Quanto mais de forma precoce fizermos isso, melhor. E devemos até pensar, e aí eu falo do professor Botega, um médico que eu gosto de citar ele, que ele fala muito dessa prevenção ao suicídio. Então, tem vários livros aí, são referências de heteropesquisa que eu uso, né, onde ele fala dessa prevenção. Muitas vezes a questão da automutilação faz parte desse processo lá desde o início da criança, do adolescente. Sim, ao meu ver, na minha percepção conscienciológica, devemos intervir, e o quanto antes fizermos isso, de forma mais evolutiva, estaremos contribuindo. É uma responsabilidade nossa isso, aliás. Interessante que toda doença, toda patologia, ela tem uma dinâmica. Ela começa de uma maneira simples e ela vai se complicando e entra num processo final que pode resultar nisso.
A gente conhece muito bem esse tema, chamado dinâmica da autopatopensenidade. Então, a pessoa começa a sentir um desconforto ligeiro, uma insegurança, uma melancolia, uma tristeza sem motivo nenhum. É a fase funcional da doença, né? É o começo da doença. Se não tratar, ela pode caminhar para uma segunda fase, que é a fase lesional. Então, esse processo patológico todo pode lesar tecidos, né, órgãos, e pode vir, então, se não intervir nessa segunda fase, a terceira fase, que é chamada fase destrutiva, que é realmente a fase da depressão, a fase da suicidização, do autocídio e assim por diante. É a fase destrutiva. Então, nós temos que observar a pessoa entrou na primeira fase, já tem que tratar, né? Já tem que ir atrás, né? Porque sabe, não necessariamente vai promover a terceira fase, mas já é uma vamos lembrar, né, professor Walter, isso é coisa que foi falada, nós sempre falamos isso, procuramos falar, a questão da depressão, né? A depressão, ela é considerada hoje no mundo 85% da causa do suicídio, né? Então, não é uma brincadeira, não a pessoa que está passando por esse processo ela não está querendo chamar a atenção, e nós não devemos, a minha percepção é simplesmente, às vezes, falar para a pessoa procurar, se dependendo do estado que ela esteja, vamos pegar pelas mãos, vamos ouvir, vamos escutar, uma escuta qualificada, uma escuta empática, sem ajuizar valores, sem ajuizar os sentimentos que ela está passando, e vamos pegar pelas mãos e conduzir ela a um tratamento, a um cuidado, porque nós estamos falando de 85% dos casos de suicídio no mundo, né, professor? Então, é só aproveitando a fala do senhor para acrescentar isso. Bom, a gente tem aqui no chat, o Gotardo passou uma mensagem para o Newton e para a Silvana. Então, ele colocou: importante, Newton, sua explanação, vejo que abre um campo novo agora para um trabalho de intervenção preventivo àquelas consciências suicidas. Essa reflexão leva para esse trabalho, penso eu. Para a Silvana, o Gotardo diz: duas sincronicidades em relação à sua explanação, a qual me trouxe reflexão em dar seguimento e repaginar meu plano de trabalho intrafísico. Você quer complementar, Gotardo? Então, é isso, ele deixou essa mensagem para vocês. Mais alguém queria colocar alguma coisa? Então, eu queria colocar também em relação ao relato da Silvana, né? Então, a gente vê uma relação nítida entre a assistência energética e a assistência de esclarecimento. Então, tipo assim, a oficina extrafísica grupal, dentro dessa hipótese, automaticamente levaria à formação ou à criação de centros educacionais extrafísicos, ou de escolas extrafísicas. Então, a gente vê nitidamente essa relação, né, essa parceria entre a oficina grupal extrafísica e a escola extrafísica. Então, é bacana a vivência dela também, que nos coloca essa experiência dentro de um contexto educacional extrafísico. Muito bacana. E o Newton também, com toda a apresentação dele, técnica, profunda nos seus conceitos. Então, de parabéns os dois aí, apresentadores, e realmente são assuntos que, no decorrer dos encontros, né, do Colégio Virtual de Aproximadores, pode haver mais reflexões importantes, mais gestações de artigos científicos, de pesquisa. Então, muito bacana, parabéns aos dois aí, de alto nível, tá? Apresentação de alto nível, e fica aí também a abertura para todos aí que queiram participar, ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de parabenizar os dois, a Silvana, que está sendo a primeira vez aí da apresentação, foi muito feliz, Bacana. Experiências muito importantes aqui,
gente, porque dão um retorno para a gente das nossas vivências, muitas vezes a gente não relembra, então é muito bacana o projetor lúcido fazer as suas experiências, né? E o Newton aí aprofundando, continuando o trabalho muito profundo que ele iniciou lá no Congresso no passado, e que agora ele está trazendo aí esse aprofundamento e que provavelmente se torne aí um outro artigo para apresentação. Parabéns aos dois. Legal, e a nossa bom. Gratidão aí pelas pesquisas e pelo esclarecimento todo aí. Então, na explicação do Newton, me lembrou também a diástole do pulmão, quando o bebê nasce, não está respirando na barriga da mãe, mas quando ele nasce, ele tem a diástole, ele expande o pulmão, né? Então, para ganhar vida, né? Para manter a vida, muito bacana essa comparação. Que seria a histogênese. Eu costumo dizer que a nossa vida, inclusive o planeta, ele pulsa. Então, todos os organismos, em todas as dimensões, eles fazem esse processo de sístole e diástole, a histólise e a histogênese. Esse é um princípio que eu tenho para mim. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, parabenizar também a Silvana pelos relatos. Eu fiquei muito feliz em, apesar de não ter feito a recuperação de Kohn desse momento, eu fiquei muito feliz pelo seu relato, em saber que, de alguma maneira, eu estou junto com vocês, contribuindo no extrafísico, junto com a equipe, e eu peço desculpa aos aproximadores e aos nossos internautas, caso tenha tido algum corte na transmissão, porque em domingo é terrível a conexão de internet, às vezes tem esses cortes, mas eu agradeço a todos, e estamos juntos aí nesse trabalho. Obrigado. Nós também agradecemos a todos vocês. Eu queria dar parabéns para o Newton, para a Silvana. Adorei. Nossa, o Newton, essa palestra dele aí, dá uma aula, foi maravilhoso também, a Silvana também. E parabéns para você, Walter. Muita saúde, muita felicidade. Hoje é seu aniversário, não é? Não, é amanhã. Amanhã. Então, parabéns hoje, adiantado. Então. A minha diástole pulmonar vai ser amanhã. Então tá bom. Então, eu adiantei. Eu pensei que hoje era dia 30. É amanhã, obrigado. Agradecer também ao Rafael, né, que está dando suporte todo técnico aí. Então, vamos agradecer ele também. Tá bom? Muito bom. Falou, gente. E essa semana eu vou procurar você para a gente conversar sobre a nossa escrita, tá bom? Isso, Zaide. Beleza, bacana. Tá, um abração. Tchau. Um abração, gente. Tchau, Bom muito final de obrigada. semana. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.